Eu te saúdo com a paz do Senhor. Como é a convivência em família? Conviver é muito diferente de viver. Viver você vive com seus amigos, mas conviver você convive com a sua família. Eu vou te dizer durante essa aula a diferença entre viver e conviver. Esta é a lição número 6 da classe de adolescentes. A convivência em família. Para esta aula, os louvores sugeridos: 175, 227 e 665. Fique aqui comigo porque certamente essa aula será edificante para a sua vida e você vai compreender algumas formas para que você faça para ter uma convivência em família mais saudável. Fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você dá um like e aproveita para se inscrever aqui no canal. Se você não gostar, você dá um dislike. A mensagem: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Vamos descobrir. Amar e cuidar da nossa família deve ser uma prioridade. Vamos refletir hoje sobre o valor da nossa família e veremos nas Escrituras quais são as diretrizes de Deus para a nossa convivência familiar. O que é prioridade? Algumas pessoas dizem sobre prioridades. Prioridades não existem. Só existe uma prioridade. O que você pode ter, por exemplo, é algumas questões de sessões. Por exemplo, qual é a sua prioridade na igreja? Isso é uma prioridade, a sua prioridade na igreja. Qual é a sua prioridade na família? A sua prioridade na família. Mas você não pode dizer que é as suas prioridades na família ou as suas prioridades na igreja. Por quê? Porque prioridade é aquilo que vem primeiro. Então não existe, nós falamos muitas vezes sobre prioridades, mas a ideia é que prioridade é uma coisa só. Então qual é a sua prioridade na família? Bom, nós devemos amar e cuidar da nossa família. Há uma questão interessante que nem todo mundo que ama sabe cuidar, e nem todo mundo que cuida sabe cuidar, sabe de fato amar. Mas a verdade é que nós devemos amar e cuidar da nossa família. Como é isso na prática? Amar. Amar é quando você tem amor por alguém, no caso, a família. Então você tem amor pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, seus irmãos, que é a base da família, pai, mãe e irmãos, né? Irmãs, irmãos, é a base. Além disso, geralmente as pessoas tendem a qualificar como parente. Por exemplo, a sua avó não é a sua família, a sua avó é sua parente. De modo geral, é o que as pessoas, de modo geral, compreendem. Então, agora existem alguns casos específicos, né? Por exemplo, de repente alguém não tem pai e mãe, mas vive com os avós. Então tem sempre essa dinâmica de algumas pessoas acharem que a avó é uma parente, não é família propriamente dita, mas verdade é que tanto a parentela quanto a família eu enquadro como uma coisa só. É interessante, por exemplo, quando Abraão foi sair da terra, o que Deus falou para ele? Sai do meio da sua parentela. Veja que ele não fala da família, fala da parentela, o que dá a ideia de geral, dá a ideia de tanto de pai, de mãe, de família em geral. Então nós devemos amar a nossa família. Por que nós devemos amar a nossa família? Porque é a nossa base. É a nossa base. É aquilo que realmente onde você convive, né? Você convive com a sua família. Você sabe quem é e quem não é, o que fazer, o que não fazer. E o cuidar é aquela ideia de realmente cuidar. Por exemplo, quando alguém da sua família está enfermo, o que você faz? Você cuida para que ela volte a ficar curada, leva ao médico, por exemplo, se for o caso, ou se você não puder levar, porque talvez você é uma pessoa que está ainda na sua adolescência, ainda não tem aí uma questão mais direta, de poder tomar uma atitude de levar. Então o que você vai? Você vai com ela, você vai fazer uma companhia para ela. Então nós devemos entrar nessa questão de amar e cuidar da nossa família. A origem da família. A família é formada por pessoas diferentes. Cada pessoa da sua casa tem uma história, uma personalidade, um temperamento. Cada membro da sua família tem medos, memórias, projetos e sonhos.
Todos nós somos pessoas completamente diferentes, somos extremamente diferentes. Se você é irmão gêmeo, por exemplo, você verá que você é completamente diferente do seu irmão ou da sua irmã, né? Eu conheci um casal que eram gêmeos, mas eram um casal de gêmeos, né? Então, há pessoas que, mesmo sendo gêmeos, trigêmeos, né? Eles são pessoas completamente diferentes. Têm o mesmo pai, têm a mesma mãe, a mesma criação, moram no mesmo lugar, comem as mesmas coisas, vestem as mesmas roupas, de modo geral, são geralmente roupas iguais, mas são pessoas diferentes. Por quê? Porque cada um tem o quê? A sua história, a sua personalidade. Talvez você torça para um time e ele torça para um outro time. Você gosta mais de história, o outro gosta mais de matemática, por exemplo. Então são questões de personalidade, tem uma história para contar, né? Tem essa questão também de medos. Algumas pessoas têm medo de uma coisa, outras não têm, né? Então tem essa dinâmica também. Tem essa ideia de memórias. A memória é uma questão muito importante de falar sobre memória, é porque qual é a melhor memória que você tem na sua vida? Imagina, por exemplo, que no momento até hoje, qual foi a melhor memória que você teve na vida? Talvez de algum momento que você passou na igreja, ou no seu aniversário, ou alguma coisa, uma viagem inesquecível. Qual foi a grande memória da sua vida? Então, possivelmente, o seu irmão, ou a sua irmã, ou o seu pai, tem uma memória diferente. Então, nós temos memórias completamente diferentes. É claro que uma ou outra coisa pode ser que uma coisa específica, pode ser que você e teu irmão, por exemplo, tenham a mesma memória, por exemplo. Você tem a melhor memória que você tem de uma viagem e teu irmão ou a tua irmã também tem a melhor memória daquela viagem específica. Mas a memória não é só aquela ali, tem outras memórias também. Então, sempre haverá diferença, sempre haverá diferença. Por quê? Porque cada um é um. De repente você tem um sonho de fazer uma determinada coisa, o teu irmão tem um outro sonho, ou a tua mãe, ou o teu irmão, ou seus tios, ou seus avós, né? A questão de projetos também, de repente você tem um projeto extraordinário para uma determinada área, o teu irmão também tem um sonho, um projeto extraordinário, mas para uma outra área. Então, somos pessoas completamente diferentes. O Senhor, Ele criou a família lá no Éden, né? Adão e Eva, depois tiveram filhos, então dali veio a família e nós constituímos famílias até hoje. Então veja que Adão e Eva foram o primeiro casal e deles veio todas as famílias do mundo, né? Então veja que aqui é a origem da família. E a família é um projeto de Deus para todos nós. Então é importante que nós venhamos compreender que a família é formada por pessoas diferentes, porque tem personalidades diferentes, histórias diferentes, sonhos diferentes e projetos, entre tantas outras coisas. Os propósitos de Deus para a família. Na família encontramos segurança. Quando você chegou na sua família, você era apenas um bebê. Isso pode ser diferente apenas em alguns casos especiais, quando a criança ou adolescente passa a compor a família por meio da adoção. Sim, você quando chegou na sua família, você chegou bebezinho, né? Agora, existem alguns casos da adoção. Talvez você foi uma criança ou uma adolescente, ou em alguns casos mais raros, um jovem que chegou adotado numa família. A adoção, que é algo extremamente importante na vida do ser humano, que traz também aquela ideia especial. Por exemplo, existem pessoas que são adotivas e são até famosas. Por exemplo, o cantor Milton Nascimento, né, que o pessoal chama ele de Bituca, né? O mineiro, né? Então veja que ele é uma pessoa adotada e ele é conhecido no mundo inteiro. Então, entre outras pessoas, o Silvio Santos, inclusive, tinha uma das filhas dele, uma filha adotiva. Então, tem essa ideia da adoção. E a adoção, ela traz um ato de amor muito profundo. Porque isso traz muita ideia para nós. Eu vou te falar o porquê. Porque nós somos filhos adotivos do Senhor. O Senhor nos adotou. Nós somos adotivos do Senhor. E nós, assim como o povo de Israel, vamos dizer aqui para nós, assim, só para a gente entender, o povo de Israel são de fato, digamos, os filhos diretos de Deus, vamos assim dizer. E nós somos adotivos. Ou seja, nós viemos depois. Nós chegamos depois.
E isso nos remete a João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, não foi assim? Então, ele nos amou tanto que nos adotou como filho. Então, a adoção, ela é um ato de amor. Quando a família adota uma pessoa, eu vou adotar essa pessoa, vou trazer essa pessoa para minha casa, eu gostei dessa pessoa e vou adotar. E adota essa pessoa, de modo geral, essa pessoa adotiva ela tem uma tendência muito grande de ser uma pessoa extremamente grata e amorosa com os pais adotivos, muitas vezes mais amorosas e mais gratos do que os filhos biológicos, de modo geral. Então é importante que nós venhamos observar que a adoção ela é de fato um ato de amor. Então, se porventura você é um filho, uma filha adotiva, isso é um sinal que os seus pais adotivos tiveram e têm um amor extremamente profundo pela sua vida. Então, seja grato. Na família encontramos amor. O amor pode ser expresso de muitas formas, com palavras, com atitudes, com obediência, com gratidão e etc. Como você tem demonstrado amor por sua família? Como você demonstra? De que jeito? É com palavras? Você tem sempre uma palavra amorosa, uma palavra de gratidão, uma palavra de carinho para os seus pais, né? Principalmente aqui a ideia dos pais, né? Que geralmente as pessoas moram com os pais, né? Como é? Ou com atitudes, né? Ou palavras ou atitudes. De repente você vê o seu pai, por exemplo, num sufoco e você tem a atitude de tirar ele do sufoco, ou a sua mãe. Talvez a sua mãe está lá atarefada com as coisas da casa, né? Porque é um trabalho que não acaba nunca. Você como filha, ou talvez como filho também, né? Não há nenhum problema nisso. Você vai lá e ajudar a sua mãe nos serviços domésticos. Isso é extremamente importante, principalmente para você que é homem. As meninas eu não vou falar porque as meninas automaticamente elas já entram nesse negócio de cozinha e já vão para aqui, já são animadas com esse negócio de cozinha mesmo. Agora, e você, homem? Você também precisa aprender a fazer serviços domésticos. Por quê? Porque um dia você se casará e um dia sua esposa vai ter filhos. E ela tendo filho, ela não vai poder fazer os serviços de casa. Alguém precisa fazer. Quem? Exatamente, você. E é importante que essas atitudes de fazer com a família, tomar atitudes pela família é extremamente importante. Eu dei aqui o exemplo do pai que está no sufoco ou a mãe que está no sufoco no serviço de casa, mas isso é atitudes no geral. Quando alguém, por exemplo, desrespeita seu pai e sua mãe e você tem a atitude de, peraí, meu pai e minha mãe não, olha o respeito. Então, há uma questão aqui toda de atitude. Com obediência é uma questão um pouco mais apertada, né? Sejamos razoáveis, né? Obedecer pai e mãe demanda aí um certo esforço. Por quê? Porque pai e mãe vai sempre nos dar ordem para nós não fazermos aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, é uma questão então de renúncia, né? Eu quero muito fazer isso, mas meu pai e minha mãe não deixam fazer. Então, a obediência ela tem sempre essa ideia do contraponto, né? Do contra. Eu quero tanto ir naquela festa, mas meu pai não quer deixar. Eu quero tanto ir naquele lugar, mas meu pai não quer deixar. Eu quero tanto namorar com aquele fulano, mas a minha mãe não deixa. Então, tem sempre essa ideia, né? Então, a obediência ela requer um pouco mais de esforço. Mas toda pessoa, todo filho que honra pai e mãe, vai se prolongar os seus dias na terra. Honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe. Então, é interessante que nós, ainda mais nós que somos da fé, né, nós devemos muito mais ser obedientes aos nossos pais. E com gratidão, ser grato. Ser grato é algo extremamente bonito e é para poucos. A gratidão, ela demonstra consideração pelo outro, demonstra o reconhecimento pela consideração que a pessoa teve por você. Então você tem o quê? Gratidão pelos seus pais, por eles fazerem tudo para que você tenha uma vida melhor. Então você tem o quê? Gratidão por eles. Não, gratidão não é essa questão de muitas vezes, né, as pessoas chegam na festa e põem lá, né, gratidão. Ou então veste uma camisa escrito gratidão. Posta lá no Facebook, nos Instagram, nas redes sociais, no X, gratidão. Isso não significa nada. Gratidão é atitude. É ser grato ao Senhor, no caso aqui, ser grato aos pais. Né? Ter gratidão, ser alegre, porque os meus pais fazem isso e aquilo por mim, então eu sou grato pela vida deles e também pela questão de observarmos, né, sermos gratos aos nossos pais.
E você, de que forma você demonstra o seu amor pela sua família? Qual é a forma? Porque na família nós encontramos verdadeiramente o amor. Existem algumas discórdias? Claro que existem. Todo lugar que tem pessoas haverá discórdias, independente do lugar que seja. Então, mas é importante que na família é a base do amor, né? Nós temos ali essa questão forte do amor. Na família aprendemos. A Bíblia diz que é responsabilidade da família ensinar a crer em Deus. O ensino das escrituras da oração e da adoração deveria acontecer dentro de casa. A igreja também é um agente de ensino cristão, entretanto, a fé deveria ser ensinada primeiramente dentro de casa. É o famoso culto doméstico, né? Quando, não só o culto doméstico, né, mas a grande responsabilidade dos pais é ensinar o quê? A fé aos filhos. Ensinar que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que nós somos filhos do Criador. A questão da fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Por que isso é importante? A igreja, ela é realmente um lugar, uma agência de Deus na terra. E é um lugar de ensinamento da palavra, de pregação da palavra, de adoração. Mas tudo isso precisa ser aprendido dentro de casa. Por quê? Porque quando o casal é um casal criado dentro da igreja, ensina os seus filhos no caminho que deve andar, e aqui é diferente lá de Provérbios 22:6, 22:8, né? Fala, instrui o caminho no menino no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. Aquele caminho lá, acho que é Provérbios 22:6, fala sobre a ideia de profissão. Olha, ensina uma instrução para o seu filho, dá instrução para ele aprender uma profissão, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dessa profissão, ele sempre terá uma profissão, ainda que ele não pratique essa profissão, ele vai continuar sabendo a profissão. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas pegam esse versículo para dizer que se você ensinar uma pessoa o caminho de Deus, a ser fiel ao Senhor, essa pessoa será fiel ao Senhor para o resto da vida. Não é assim. Não é assim. Isso é uma questão pessoal, que eu já vou falar sobre isso também. A ideia aqui é quando os pais instruem os filhos na questão de ir para o caminho. Quem é o caminho? O Cristo. Então, olha, meu filho, o caminho é aqui. Agora, se o filho vai seguir a Cristo, aí já é com o filho e com a filha, não é com os pais. Os pais dão a instrução, os pais mostram o caminho. Agora, se o filho ou a filha vai seguir, é uma outra história. Agora, é importante que os pais tenham essa responsabilidade de ensinar seus filhos. Por quê? Entre uma coisa e outra, vemos, por exemplo, filhos de pastores, de irmãs do ciclo de geração, missionários, filhos de crente, fazendo coisas horríveis. Por quê? Porque não é instruído dentro de casa, não é ensinado. Então, o pai e a mãe são servos do Senhor, são piedosos, são tementes ao Senhor, salvos na pessoa de Cristo, mas o filho está fazendo coisa que não deve. Por que está fazendo coisas que não deve? Porque o pai e a mãe não ensinou o que tem que fazer. Acha tudo natural, tudo é muito normal. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa, de algumas pessoas que eu conheço, que tem essa dinâmica de falar contra tudo que é pecado. E fala mesmo. E fala dentro da palavra. Mas quando chega época de festa junina, por exemplo, o que eles fazem? Ele pega as suas crianças, veste de caipira, né, aquela roupa bem caipira, bem caracterizada de caipira, de festa caipira, e vai deixar o filho dançar quadrilha na escola. Ué, mas é pecado. Sim, é pecado. Mas quando é para o filho dos outros, você fala com firmeza. Fala que não pode, mas quando é seu filho, faz. Por quê? Porque não instrui o filho. O que esse pastor, essa irmã, esse irmão deveria falar? Olha, meu filho, lá na sua escola está tendo esse negócio de festa de quadrilha, mas você não participa não, porque isso é pecado. Porque aí leva a pessoa para a palavra, leva a criança para a palavra. Então isso é importante. Então muitas vezes os filhos dos crentes se perdem porque os crentes, de fato, não tomam conta, não ensinam seus filhos a verdade, o que de fato tem que fazer e o que não deve se fazer. Na família nos relacionamos. Feito cães e gatos, né? Mas em todos os casos. A família é formada por várias pessoas. Cada pessoa tem um papel e uma responsabilidade diferente.
É preciso aprender a se relacionar com todos da família. O pai e a mãe são autoridades que têm a responsabilidade de administrar o lar e criar os filhos. Como é que você se relaciona com seus pais? Como é a sua relação com seus pais e com seus irmãos? Isso é uma questão importante de falar. Por quê? Porque se você não consegue se relacionar com seu pai e com a sua mãe, e nem com seus irmãos, a probabilidade de você não conseguir se relacionar no trabalho e na escola é muito alto. Porque se você não consegue se relacionar com pessoas que te amam, imagina com pessoas que não te amam, com pessoas que não ligam para você. E aí, como é que fica? Nós devemos nos relacionar com pessoas da nossa família. E aqui eu digo na família no sentido amplo, né? De parentes, primos, primas, né? Sobrinhos, né? Avós, bisavós, todas as pessoas que compõem a família. Isso é extremamente importante, porque se você não consegue manter um relacionamento saudável com a sua família, o que as pessoas dirão de você? A Bíblia chega a mencionar uma coisa muito profunda, que diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. 1 Timóteo 5,8. Então veja que é importante que todos nós, no conjunto da família, tenhamos um bom relacionamento. Haverá algumas situações complexas? Sim, haverá. Como, por exemplo, o adolescente é cristão, mas os pais não. Então, às vezes, haverá conflitos. Ainda mais se esses pais servirem a outras religiões, pode implicar com o filho e dizer algo, aquela frase célebre, né? Ou você escolhe o seu Jesus lá na igreja, ou você escolhe ficar aqui. Se você escolher o seu Jesus, você está expulso de casa. E aí, como é que fica? Como é que se resolve isso? Então, haverá alguns conflitos? Sim, haverá conflitos dessa natureza de vez em quando. Mas a grande massa esmagadora de relacionamento da família precisa ser saudável. Na minha igreja tinha uma jovem, uma criança na verdade, uma menina. Eu achava uma coisa assim, muito interessante e uma vez eu presenciei. Nós fomos lá buscar ela para ela vir à igreja, né? Era uma turma de criança e nós fomos lá buscar essa menina. Essa menina devia ter uns 6 anos mais ou menos, 5 anos por aí. E olha que interessante, essa menina saiu de short e era um short razoavelmente curto. O pai dela, quando viu, minha filha, entra, troca esse short, porque essa roupa não é roupa de ir à igreja. Você vai para a casa de Deus, volta lá e troca de roupa. Aí você vai pensar assim, o pai dela teve muita cautela, foi muito correto. Sim, exatamente, só tem um detalhe que eu não contei. Ele é uma pessoa do candomblé. Então veja, uma pessoa que é do candomblé fez o quê? Deu uma instrução para a filha. Ele não implicou com a filha pelo fato da filha ir à igreja. De modo geral, isso deveria acontecer, porque geralmente a pessoa que é do candomblé, da umbanda ou de religiões de matrizes africanas costumam ter uma série de questões contra a questão do cristianismo. Esse pai não tem, apesar de ser do candomblé. Então veja que aqui vemos que de fato existe um relacionamento profundo. O pai dá liberdade para a filha e a igreja, mas a filha também tem que dar exemplo, tem que andar bem vestida. E era uma menina que nós amávamos demais, porque era uma menina muito animada para ir para a igreja, para a casa do Senhor. Então veja que hoje, nós, apesar de morar perto ainda da minha casa, mas é muito difícil de ver, agora já, claro, já está uma moçona. Então veja que há uma questão muito interessante sobre a questão do relacionamento. Veja que essa menina, apesar de ser de uma religião e o pai ser de outra religião, havia o que? Um relacionamento saudável. Por quê? Porque a questão da religião não é para nos separar. Haverá momentos que vai separar, sim, há algumas situações que sim, mas não era esse caso. Então veja que é importante que haja, de fato, uma harmonia na família. Deus quer salvar a família. Deus ama toda a família e quer salvar a todos. Diversas histórias na Bíblia mostram este propósito. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos Josué declarando corajosamente que toda a sua casa servirá ao Senhor. Isto aqui é uma questão muito interessante. Deus quer salvar a todos? Sim, não há ninguém que Deus queira que seja perdido.
O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, sejam salvas. Entretanto, nós sabemos que, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. Mas é importante notarmos a posição aqui de Josué. O que Josué disse? Josué comentou o seguinte: eu e minha casa fazemos o quê? Serviremos ao Senhor. E é importante observar, quando há essa questão, essa dinâmica, há uma questão importante de se falar, que é o seguinte: quando Josué disse isso, ele não estava dizendo que a sua casa iria servir ao Senhor porque ele quer que todos os seus filhos e esposas sirvam a Deus porque ele é de Deus. Não, não é isso? Não, não é isso. Por que não? Porque você não pode crer pelo seu pai ou pela sua mãe. Você que é mãe não pode crer pela sua filha ou pelo seu filho. Cada um crê segundo a fé que está em ti. Quando Josué disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que ele estava dizendo é: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. E vocês escolhem o Deus que vocês querem servir. Porém, eu e minha família vamos continuar servindo ao Senhor. Era isso que ele estava colocando. Ele estava colocando um posicionamento correto de que ele e a família dele iria adorar o Senhor espontaneamente, ia continuar adorando ao Senhor, porque eles reconheciam que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso e não que Josué iria obrigar a família dele a aceitar ao Senhor. Veja, por exemplo, Raabe, com sua fé, entrega ao Senhor, livrou toda a sua família. E olha, e quem era Raabe? Raabe era o que? Era uma prostituta. E apesar dela ser prostituta, o que acontece? Toda a sua família foi salva porque ela guardou os espias. Então Josué tinha feito uma promessa para ela, então ele cumpriu a promessa. Ele fez o quê? Vamos ficar firmes, nós falamos que vamos salvar você e vamos salvar. E salvou toda a família de Raabe. Por quê? Porque ela verdadeiramente teve fé no Senhor. E por conta disso, livrou toda a sua família. Tem também a questão de Neemias. Neemias é um personagem muito interessante, muito importante e que é muito pouco falado nos dias atuais. Eu já fui em algumas festas de mocidade, por exemplo, de jovens, que sempre tinha o tema lá de Neemias, sempre traziam uma palavra de Neemias, né? Às vezes era o tema central. E é importante que observar a história de Neemias. Neemias era um homem, ele era o copeiro do rei. O copeiro não era aquela pessoa que está lá nos copos da vida, não. O copeiro é aquela pessoa que ele era como se fosse um chefe de cozinha. Então, quando a pessoa ia servir um alimento, ele olhava primeiro para ver se estava tudo de acordo, ou seja, ele era uma pessoa que era de confiança do rei. Mas quando houve um problema, o que ele fez? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. E o que ele fez? Ele convocou todos os trabalhadores a lutarem por quem? Por suas famílias. Então é importante que nós venhamos ter essa dinâmica de chamar os trabalhadores para lutar por suas famílias. Lá em Neemias 4,19, é um texto que eu acho ele muito interessante. Olha o que diz a palavra. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados um dos outros ao longo do muro. Há uma importante e interessante de falar que muitas vezes essa é a dinâmica. A obra é muito grande, mas nós estamos muito separados muitas vezes, né? Você está aqui, o outro está lá longe, né? Não é assim? Então nós devemos fazer o quê? Nós devemos nos juntar. Então Neemias, ele fez todo esse trabalho. Isso aqui foi uma das vezes, isso aqui foi um tema, quando eu fui numa festividade de jovens, isso aqui era um dos temas. E Neemias, ele tem toda a história de Neemias é muito interessante. Então ele trouxe consigo essa ideia. Veja também lá em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É a mesma dinâmica de Josué. Quando a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, não é que você vai crer e a sua família toda vai ser salva. Não, não é assim, não é. Porque se você for olhar o texto, logo mais abaixo, lá no 32, no 33, vai falar o quê? Que as pessoas foram lá,
pregar o Evangelho e a família aceitou a Cristo como Salvador. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando fala, creia no Senhor Jesus, tu e tua família, e será salvo. Ou seja, se a tua família e você crer no Senhor, será salvo. Isso aqui é mais uma ideia de jogo de palavras, né? Mais uma ideia de que a nossa tradução está um pouco fora da ordem. Então, por quê? A mesma dinâmica de Josué. Você não pode crer pela sua família. A sua família precisa crer. Se você crer e a sua família não crer, como eles vão ser salvos? Eles só podem ser salvos se eles crerem. Não é o que a Bíblia diz? Se crer no Senhor. Princípios para boa convivência em família. Obediência e honra aos pais. Antes de falar sobre isso, permita-me falar sobre a ideia de viver e conviver, né? Qual é a diferença? Eu falei no início que você convive com seus amigos, mas vive com seus amigos e convive com a sua família. Qual é a diferença? A diferença, por exemplo, você vai para a igreja, então você vive com seus amigos da igreja, não é? O que é viver? Viver é estar presente em alguns momentos específicos. Nesse caso, você vai para a escola bíblica dominical, então você vive com aquelas pessoas da escola dominical, não é? E durante a semana? Não, durante a semana não. Durante a semana você não está com eles. O conviver com a família é isso. Conviver é estar todos os dias, todos os momentos da vida, 24 horas por dia. Isso é conviver. E conviver é muito mais intenso. E porque você convive com a sua família, por conta disso, você acha que os seus amigos são mais legais do que os seus pais. Por quê? Porque você não está com seus amigos 24 horas por dia. Experimenta ficar para ver. Você vai começar a ver defeitos nos seus amigos, assim como eles também verão defeitos em você. Por quê? Porque conviver e viver são completamente coisas distintas. Então é importante que você saiba fazer essa diferença. O meu pai e a minha mãe são um pouco chatos porque eu convivo com eles, então eu sei os defeitos da minha mãe, eu sei os defeitos do meu pai, assim como eles também sabem os meus defeitos. Agora, os meus amigos, nós só nos vemos quando? Quando eu vou para a escola bíblica dominical, quando eu vou para o culto à noite, vai todo mundo arrumadinho, não é assim? Quando eu vou em outras situações, quando eu estou numa festa, então a gente se vê nessas horas, quando temos um parque de diversão para ir, quando vamos para a pizzaria. Agora, os seus pais não. Os seus pais, você sabe, convive com eles todos os dias, 24 horas por dia. Então, é claro que haverá alguns momentos de discórdia, extremamente natural. Mas haverá a questão do respeito, né? Princípios para a boa convivência em família, a obediência e honra aos pais. Assim, escolha obedecer a seus pais todos os dias, pois eles são responsáveis diante de Deus, da sociedade e da lei, por você e por promover cuidado, instrução e proteção. Obedeça aos seus pais por amá-los e por amor a Deus. Então, como você ama ao Senhor, você obedecerá aos seus pais. Como você ama os seus pais, você obedecerá aos seus pais. Porque entre uma coisa e outra, porque eles têm cuidado de você, eles cuidam de você, eles têm carinho por você, eles têm afeto por você. De modo geral, para os pais, os filhos são as coisas mais importantes da vida. Abaixo de Deus, é claro. As coisas mais importantes é o filho, é a filha. E isso é o primordial de qualquer pai e de qualquer mãe. Então eles têm esse cuidado com você. Se você tossir um pouco mais forte, seu pai já olha, sua mãe então já olha, ô meu filho, está tudo bem com você? Ô minha filha, como é que você está se sentindo? E quando desmonta o namoro, então, misericórdia. A mãe, então, ô minha filha, como é que você está? Como é que tem aquele cuidado? E também tem a questão da instrução. Eles instruem você acerca do que você tem e daquilo que você não tem que fazer. Aquilo que você deve ou aquilo que você não deve fazer em questões da vida. Então, o pai e a mãe têm essa dinâmica também de instrução, de instruir. Olha, meu filho, não é por aí. Tem a questão da proteção. E a proteção aqui é no sentido amplo. Eles protegem você, ou seja, não deixam mal acontecer a você. Por exemplo, você está doente, o que eles fazem? Antes de você ficar doente, por exemplo, o que a papai e a mamãe falam? Principalmente a mamãe, né? A mamãe geralmente tem mais essa questão de falar esse tipo de coisa, né? Meu filho, põe um casaco. Mãe, mas está calor, mas vai esfriar. Não é assim? Aí fala para a menina, leva uma sombrinha. Mãe, mas está calor, mas vai chover. Tem essa questão de proteção, de proteger filho. Por quê? Porque não quer que um mal chegue a você. Que você fique resfriado, coisa do tipo, né? Então, os pais têm essa ideia. Então, por isso nós devemos obediência e honra aos pais. Por quê? Porque verdadeiramente
Há um amor fora do comum, que é o amor de pai e de mãe, principalmente da mãe. Sabemos que o pai ama, mas nenhum amor se compara ao amor da mãe. O amor da mãe é algo imensurável. O amor da mãe é tão forte, é tão profundo, que somente o amor de Deus é maior do que o amor da mãe. Então veja que o amor de mãe, né, é algo extremamente profundo. Geralmente, quando a pessoa perde o pai, é aquela tristeza, né? Mas quando perde a mãe, a tristeza é muito maior, é muito mais profundo. Então, vê que nessas horas que nós vemos que verdadeiramente o que mais importante da nossa vida humana são pessoas, é pai, mãe, é a família. Nós devemos a nossa forma, a nossa formação, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, nossos tios, tias, né, que compõem ali a nossa base. Portanto, nós devemos obediência e honra aos nossos pais. Amor e respeito. A Bíblia diz que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros como um amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Minha mãe me falava uma coisa quando eu era garoto, que honestamente eu tinha uma bronca, eu tinha uma raiva, que era quando eu falava alguma coisa, minha mãe falava assim para mim: respeito é bom e eu gosto. Eu nem sabia exatamente o que isso significava, mas eu tinha bronca da frase, eu não gostava. E é interessante que minha mãe, ela nunca me cobrou, amor. Minha mãe nunca falou para mim assim: ó, você tem que me amar porque eu sou sua mãe. Minha mãe nunca me falou isso. Mas minha mãe sempre falava: respeito é bom e eu gosto. Olha o respeito. Sempre me ensinou respeito, sempre. E à medida que eu fui crescendo, fui virando adolescente, aquela coisa toda, eu fui começando a compreender o que é o respeito. Eu vou te dar um exemplo que muitas vezes está acabando com muita gente, que é o que? A falta do respeito, que é respeitar a opinião do outro, por exemplo. Se você, numa discussão, você pode até pensar que tem razão, e você até pode ter razão naquilo, mas se uma pessoa tem um pensamento diferente, uma opinião diferente da sua, o que você tem que fazer? Você tem que respeitar. Você não vai agredir a pessoa porque ela pensa diferente de você. Você não vai esbravejar porque ela pensa diferente de você. Você vai respeitar. O que é respeitar? É entender a posição do outro. Então, como você entende, então tudo bem, eu discordo de você, mas tá ok. É diferente, igual jogo de futebol, já viu? Quando um time ganha do outro, que é uma falta de respeito com um com o outro, não é todo mundo, mas existem algumas pessoas que não se respeitam em questões nenhumas, principalmente no esporte, né? Então a ideia de pai e mãe é a questão do respeito. Por quê? Porque se você não respeita o seu pai, você não vai conseguir amar o seu pai. Se você não respeita a sua mãe, você não vai conseguir amar a sua mãe. Por quê? Porque o respeito vem primeiro. Se a pessoa não conseguir respeitar, então o amor não existe. O amor é dissipado. Uma outra questão sobre amor, por exemplo, sobre respeito. A pessoa, um casal, vou falar principalmente aqui do homem. O homem pode até não gostar da mulher, mas por alguma razão específica, vai saber por quê, né? Estão casados, por exemplo, ou estão namorando. Ele não ama aquela menina, mas ele tem que ter o quê? Um mínimo de respeito. O que é respeito nesse ponto? Por exemplo, eles estão andando de mão dada um com o outro na rua. Aí passa uma menina bonita, o que o bonito faz? Olha para a menina bonita. Isso é o quê? Isso é uma falta de respeito, está faltando com respeito com a menina que está namorando. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, e esse menino fala de uma forma agressiva com a menina, isso é o quê? Falta de respeito. Quando este menino, por alguma razão, a agride com palavras, ou principalmente a questão física também, o que é isso? Isso é uma falta de respeito. Então você acha mesmo, você que é menina, você acha mesmo que é uma pessoa que bate em você, que te agride, ele ama você? Não, ele não ama. Ele não ama, isso não é amor. Por quê? Porque quem ama, respeita. Recentemente, uma influencer, né, que é a professora Cíntia Chagas, né, ela foi agredida por uma pessoa que dizia que a amava. O que ela fez? Ela foi na polícia e fez um boletim de ocorrência correta. Por quê? Porque isso não é amor. Isso é possessão. E você não nasceu para ser possessão de ninguém. Não é assim. Existe a questão do respeito. Então, a ideia do respeito tem sempre essa ideia de não agredir, nem com palavras,
nem com agressão, nem com a questão física, respeita a opinião do outro. Já viu essa questão, por exemplo, quando vão decidir qualquer coisa, por exemplo, o casal. Aí a menina quer uma determinada cor, sei lá, um vestido verde. Aí o rapaz, não, você vai usar o vermelho. Ele impõe para a menina o vestido que ela vai usar. Isso é o quê? É uma falta de respeito, não está respeitando a opinião da menina. A menina gosta de verde. De repente ela nem gosta de vermelho, mas acaba usando porque o namorado impõe. Isso é o quê? Falta de respeito. Então, respeito, se não houver respeito, não haverá amor. Por quê? Porque não é amor, é obsessão. E ninguém virou para ser posse de ninguém. Você não é posse de ninguém, mas existe a questão do respeito. Então, isso, volto a dizer, frase da mamãe: respeito é bom e eu gosto. Então, veja que nós venhamos ter isso um para com os outros, né? Um respeitar o outro. Ainda que você discorde de mim, você tem que fazer o quê? Me respeitar. Ainda que eu discorde de você, eu tenho que fazer o quê? Respeitar você. Então, existe sempre essa dinâmica, né, de respeito um para com os outros. E aqui, tanto no sentido familiar, tanto no sentido de irmãos, tanto no sentido de pessoas não cristãs, de pessoas que você nunca viu, você precisa sempre fazer o quê? Respeitar. Por quê? Porque quando você respeita pessoas, as pessoas também respeitam você. Boa comunicação. Uma comunicação saudável é essencial para a convivência familiar. É através do diálogo que construímos uma relação de confiança com os nossos pais. Atualmente, com o uso de celulares e da internet, nossa comunicação geralmente se limita a áudios, textos e GIFs nas plataformas de trocas de mensagem. Qual o tipo de diálogo você tem com seus irmãos, ou com seus pais, ou com ambos, né? Ter uma boa comunicação. O que é comunicação? Isso aqui é importante falar, Benção, porque comunicação é quando eu falo algo para você e você entende exatamente o que eu disse. Isto é comunicação. Quando eu falo algo para você e você compreende diferente, isso é o que? Falta de comunicação. Por exemplo, a aviação é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para o elevador. Muitas vezes um avião cai por falta de comunicação com a torre. Por quê? Porque a torre disse algo e ele entendeu diferente. Houve, parece em 1996, uma tragédia no Brasil, que foi quando um avião de um grupo caiu, que foi o grupo de Mamonas Assassinas. Por que aquele avião se chocou na Serra da Cantareira? Porque houve falta de comunicação com a torre. A torre falou para ele ir para um lado e o piloto entendeu para o outro lado. Então, quando ele foi para o outro lado, ele se chocou com a Serra da Cantareira e todas as pessoas, infelizmente, partiram para a eternidade. Então, veja que aqui houve o que? Uma falta de comunicação entre a torre e o piloto. Então, veja que por mais que seja seguro a aviação, se não houver uma boa comunicação, pode derrubar um avião e pessoas morrerem. Então, é importante também na família. Quando você não consegue se comunicar abertamente com seus pais, com seus irmãos, vocês podem entrar numa situação trágica. Então, é importante ter uma comunicação clara. Não entendeu o que seu pai disse, não entendeu o que sua mãe falou? Mãe, você pode repetir que eu não entendi o que a senhora falou. Ou com o namorado, se for o caso, com a namorada, né, com os irmãos, eu não entendi, não ficou claro para mim. Por quê? Porque é importante que venha verdadeiramente uma boa comunicação. É verdade que hoje as pessoas estão usando mais o celular do que o olho no olho, né? Inclusive, larga esse celular, vai falar olho no olho com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Recentemente, eu fui na casa de uma família da minha igreja e eu fiquei assim, maravilhado de ver, porque eram pessoas que eram meus alunos. Eu fui lá ver os alunos, né? E eu fiquei assim, muito surpreso de ver como eu vou dizer, a harmonia deles, a questão deles, a forma. Eu vi como eles eram completamente diferentes daquilo que era na igreja. Não era que eles são falsos, é uma coisa na igreja, outra coisa dentro de casa. Não, era uma questão realmente que tem aquela parte de família, tem a parte familiar. Então isso é muito saudável. Por quê? Porque eles têm comunicação. A casa é muito agradável, muito aconchegante e era muito interessante a forma com que as duas meninas e o menino se comunicavam. Era muito interessante a forma, os pais também. Eu observava, é interessante você ver
a comunicação intensa, a comunicação perfeita entre eles. Então veja que a comunicação ela é extremamente importante dentro da família. Então tenha comunicação. Por exemplo, quando alguém estiver falando com você, você está no celular, deixa um pouco o celular, observe o que a pessoa está dizendo para você. Porque isso dá a ideia de atenção. Você deixou o celular para dar atenção para aquela pessoa. Então aquela pessoa vai se sentir o quê? Importante. E é isso que seus pais e seus irmãos são. São pessoas importantes. Às vezes você pode até não se dar conta agora, mas daqui a um tempo você vai começar a compreender que verdadeiramente seus pais, os seus irmãos são de fato pessoas muito importantes na sua vida e eles merecem toda a sua atenção. Assim como você quer ter a atenção deles, eles também querem ter a sua atenção. Portanto, largue esse celular. Conclusão. Você ao longo da vida poderá estudar em diversas escolas ou morar em bairros diferentes, ou até mesmo trocar de amigos. As fases da vida irão mudar e a família estará sempre ao seu lado, por isso, valorize seu lar. Sim, você mudará de lugar para lugar, escolas, faculdades, trabalhos, empresas, né? Vai mudar aí o seu modo de agir, vai mudar tanta coisa na sua vida, seus amigos, vai trocar de celular e tudo, mas a família continua a mesma. Ela pode até crescer, ou infelizmente, coisas da vida, diminuir. Né? Que uma hora ou outra nós perderemos pessoas próximas. Né? Infelizmente, a vida é assim. Mas a família estará sempre lá. Ela sempre a mesma família. Portanto, aprenda a lidar com as diferenças. Por quê? Porque você também é diferente. Você não é aquela pessoa que você acha que você é a pessoa mais popular do mundo. Você pode até ser a pessoa mais popular do mundo, mas você continua tendo defeitos. E quem é que tem que viver com seus defeitos, ou melhor, conviver com seus defeitos? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, suas tias, seus sobrinhos. Então, todos nós temos defeitos, mas o que nós devemos fazer é o quê? Valorizar a nossa família. Por quê? Porque no momento de aflição, no momento de angústia, de situação difícil, quem vai te abraçar é a sua família. Os seus amigos, na maioria das vezes, não estão nem aí para vocês. Para você. Por quê? Porque o amigo ele só convive com você, não conhece você a fundo. E mesmo se for o caso de algum amigo conviver com você, tem a questão também que ele pode ou não ficar do teu lado. Ele é só seu amigo, ele não tem aquela obrigação de estar do teu lado. Agora a sua família não, a sua família estará sempre lá por você. Principalmente pai e mãe vão estar sempre lá. E uma outra questão muito interessante sobre pai e mãe é que o seu pai e a sua mãe jamais vão ficar tristes se você for melhor do que eles. Nunca. E vão sempre falar com orgulho. Né? Vão sempre falar com orgulho. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Digamos que você cozinha bem. A sua mãe cozinha, que é uma maravilha. No dia que você aprender a cozinhar melhor do que sua mãe, você acha mesmo que sua mãe vai ficar triste? Não, sua mãe vai ficar feliz. A minha filha cozinha melhor do que eu e vai espalhar para todo mundo. Fala com orgulho. Os seus amigos, bom, seus amigos não sei se eles vão aceitar saber que você faz algo melhor do que eles. Então é muito interessante você observar família. Você já notou, por exemplo, que a sua família, seus pais, né, sempre falam alguma coisa do tipo cuidado com seus amigos, mas nunca falam cuidado com seu primo, cuidado com seu tio? Por quê? Porque infelizmente nós somos mais influenciados pelos nossos amigos do que por nossa família. Por quê? Entre uma coisa e outra é que os seus amigos vão sempre concordar com você, de modo geral. Seu pai e sua mãe não. Eles vão te travar quando tu quiser fazer algo errado. Seu pai e sua mãe vão te travar. Não, você não vai. Seus amigos não vão te fazer sim. Vai sim. Quantas vezes eu não vi pessoas se dando mal na vida porque foi atrás de conversas de amigo. Ou pseudo-amigo, né? Dizem que é amigo, mas amigo mesmo não é. Então veja que é importante que você compreenda que os seus amigos são importantes, sim, eles são importantíssimos. São pessoas que realmente vão te ajudar muito. E muitos deles são de fato seus amigos. Mas lembre-se, um conselho vindo de uma mãe e de um pai é muito mais importante, é muito mais saudável do que dos seus amigos. Por quê? Porque o seu amigo vai sempre falar algo para você fazer, vai sempre concordar com aquilo errado que você quer fazer. Seu pai e sua mãe não. Portanto, é claro que haverá alguns amigos realmente que são amigos. Quando você quiser fazer algo errado, eles vão falar, não, você não vai fazer não, porque eu não vou deixar você fazer.
Então, há essas exceções? Sim, existem exceções. Existem realmente amigos que realmente são amigos. Mas jamais abandone a sua família por causa de amigos e principalmente por causa de namorado ou namorada. Você está namorando hoje e amanhã não, mas a sua família vai continuar. Não existe esse negócio de ser ex-mãe, ou ex-pai, ou ex-filho. Não existe esse negócio. Agora existe ex-namorado, ex-noivo, existe ex-marido, ex-mulher. Então, abre o teu olho. Fique com a sua família, por mais complexa que ela seja, por mais problemática que seja. Acredite, a sua família é igual à minha. Todas elas têm problemas e dificuldades e situações completamente aleatórias. São pessoas maravilhosas, mas também há aquelas pessoas que só o sangue do cordeiro. E nós devemos saber nos relacionar tanto com uma quanto com a outra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Vamos praticar. Número 1, Deus. Número 2, salvação de toda a família, segurança e aprendizado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!